Mateus 8, versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra, e o meu criado será curado. O encontro entre Jesus e o centurião romano em Mateus 8 é por si só teologicamente provocador. Um oficial do exército opressor, um gentio, alguém fora das fronteiras religiosas de Israel, manifesta uma fé que surpreende o próprio Cristo. O versículo 8 concentra o coração desse episódio. Uma confissão de indignidade e, ao mesmo tempo, uma confiança absoluta na autoridade da palavra de Jesus. Essa fé não nasce da familiaridade religiosa, mas da compreensão profunda de como a autoridade funciona. O centurião não pede sinais, não exige presença física, não negocia condições. Ele entende que, se Jesus possui verdadeira autoridade, sua palavra não precisa de mediações externas para produzir efeito. A declaração, não sou digno, não é falsa modéstia, nem autodepreciação doentia. Trata-se de uma lucidez espiritual. O centurião reconhece a distância ontológica entre quem ele é e quem Jesus é. Diferente de muitos que se aproximam de Deus com base em méritos, posição social ou boas obras, ele se aproxima com mãos vazias. Teologicamente, essa atitude ecoa uma verdade central da fé bíblica. O acesso à graça não é conquistado, é concedido. A humildade do centurião não o afasta de Jesus. Ao contrário, é precisamente essa consciência que o coloca em posição de receber. Isso confronta nossa tendência de achar que precisamos estar melhores para nos aproximar de Deus. Mateus 8:8 nos ensina que a verdadeira fé começa quando abandonamos a ilusão da dignidade própria e descansamos na suficiência de Cristo. O coração do versículo está na confiança radical na palavra de Jesus. O centurião compreende algo essencial. A palavra de Cristo não descreve a realidade, ela a cria. Assim como em Gênesis Deus fala e o mundo passa a existir, aqui Jesus fala e a enfermidade cede. Há uma teologia profunda da palavra em ação. Não se trata de palavras motivacionais ou simbólicas, mas de palavra investida de autoridade divina. O centurião entende que presença física não é pré-requisito para poder real. Para ele, a distância não limita Jesus, porque a autoridade verdadeira não depende de proximidade espacial. Esse ponto é pastoralmente crucial. Muitas vezes, associamos a ação de Deus a contextos específicos, lugares, emoções intensas ou experiências visíveis. Mateus 8:8 nos chama a confiar que a palavra de Cristo continua eficaz, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando ele parece à distância. Nos versículos seguintes, o centurião explica sua lógica. Ele está sob autoridade e também exerce autoridade. Ele sabe que uma ordem dada corretamente produz obediência sem necessidade de repetição ou presença física. Essa analogia revela sua maturidade espiritual. Ele interpreta quem Jesus é a partir da estrutura do reino, não a partir de expectativas religiosas. Aqui há um princípio espiritual importante. Quem entende a autoridade porque vive sob autoridade, reconhece mais facilmente a autoridade de Cristo. A fé do centurião não é ingênua, é estruturada, coerente, racional e profundamente espiritual. Como conselho, isso nos leva a uma pergunta desconfortável, porém necessária. Nossa dificuldade em confiar na palavra de Cristo pode estar ligada à nossa resistência em viver sob sua autoridade. Muitas vezes queremos os benefícios do reino sem nos submeter ao seu rei. O centurião não dita como Jesus deve agir. Ele não define métodos, não estabelece prazos, não oferece sugestões. Ele apenas confia. Essa é uma fé madura, aquela que entrega o resultado sem tentar controlar o processo. Isso reflete uma fé alinhada à soberania divina. Pastoralmente, confronta nossa ansiedade espiritual. Queremos ver, tocar, sentir, garantir. Mateus 8:8 nos ensina que fé verdadeira descansa no caráter de Cristo,
não nos mecanismos da intervenção. Jesus declara que não encontrou fé semelhante nem mesmo em Israel. Isso revela que fé não é privilégio de tradição religiosa, mas fruto de revelação e humildade. O centurião nos convida a uma fé que cresce quando compreendemos quem Jesus é, e não quando tentamos reduzir Jesus ao que conseguimos entender. Este versículo nos chama a confiar mais na palavra de Cristo do que nas evidências imediatas, mais na autoridade dele do que na nossa percepção da realidade. Ele nos ensina que uma única palavra de Jesus é suficiente para atravessar distâncias, curar feridas e restaurar aquilo que está além do nosso alcance. Mateus 8:8 nos apresenta uma fé silenciosa e firme, uma fé que reconhece sua própria limitação e justamente por isso se apoia completamente na autoridade de Cristo. É uma fé que não exige presença, não reivindica mérito e não controla resultados. Como conselho final, este texto nos convida a viver com essa mesma postura, humildes diante de Deus, submissos à sua autoridade e confiantes de que, mesmo quando ele apenas diz uma palavra, essa palavra é suficiente. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.